Olá, boa Professor tarde. Doutor Jurandir Alvino. Boa tarde, professor. Boa tarde, Prazer tê-lo como vai? conosco na nossa live. Isso. Bem-vindo, É hein? um prazer. Muito obrigado, é um prazer. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, tudo bem. Estou aqui um pouco escondido aqui em casa, né? Como todo mundo, né? Mas tudo bem. Está trabalhando, doutor? Tem dado expediente na clínica, viajado, dando aulas ou tudo online? Olha, as aulas estão todas remotas, né? Pela internet, né? Nós temos uma plataforma no Instituto e nós estamos conseguindo já, desde março, já ministrar aula aos nossos alunos. Mas já estou atendendo também, porque a odontologia é uma especialidade onde nós atendemos o ser humano, e o ser humano passa por dificuldades, né, que são necessárias, os devidos cuidados, né, necessários para isso, né? Doutor Alvino, vamos ao que interessa. Como é que o senhor definiria esse momento da odontologia, em nível de Brasil, em especial, trazendo essa realidade para o nosso cotidiano aqui em Londrina? Como é que a gente está? Bom, eu posso situar da seguinte maneira: há 30, 40 dias atrás não tínhamos nada disso, né? Tínhamos uma vida normal, né, um cotidiano normal, onde a gente não se preocupava com nada. O que vai acontecer daqui Correto. para frente? O coronavírus não vai embora. Nós estamos É. aí com pelo menos aí um ano pela frente aí de convívio com esse coronavírus. Uma possível vacina, se acontecer, só vai acontecer daqui a um ano. Então, essa vida mais difícil, vamos dizer assim, mais reclusa, ela, ela infelizmente, ela vai demorar um pouquinho ainda para acontecer. Todas as pesquisas e os trabalhos que a gente tem acompanhado a nível científico corroboram com isso, né? Inclusive nos países que um pouquinho antes do Brasil já iniciaram. Agora, a odontologia, eu acho que é a área de trabalho que está mais complexa. Por quê? Porque a contaminação do coronavírus, ela acontece através da saliva. Então, é oral. Então, o dentista está intimamente ligado com essa situação. Então, normalmente, a gente tem trabalhado quase de escafandro, né? Com um macacão fechando, com máscara, com viseira, com luvas especiais, né? A preparação do ambiente, porque, na verdade, a gente já tinha preparação para a AIDS, né? Uhum. Então, mas nós tomamos essas medidas extras porque para evitar esse contágio, né? É uma Mas a nova realidade é realidade dura. necessária. É uma nova realidade dura, mas necessária, com a qual a gente Sim, vai ter que aprender a conviver, não, doutor sim, Jurandir? sim. Sim, infelizmente. Agora, nós, né, Odontologia Alvino, nós já estamos preparados e atendendo já todo esse pessoal. Inclusive, nós estamos autorizados pelo Ministério da Saúde a trabalhar dentro do consultório já preparados, né, para o coronavírus. É um certificado que o Ministério da Saúde emite para os profissionais que estão preparados para isso. E nós aqui em Londrina já recebemos e estamos preparados. Doutor Alvino, há alguma limitação para a atuação dos profissionais na área da odontologia nesse primeiro momento de pandemia? O senhor falou dos cuidados específicos com a segurança. Tem algo em termos de atendimento que esteja deixando de ser feito nesse momento ou não? Olha, normalmente aqueles trabalhos mais simples, uma restauração, por exemplo, né? Nós estamos deixando um pouquinho para frente, né? Pelo menos mais 30 dias. Agora, cirurgias, extrações, implantes, essa coisa toda nós temos que fazer, porque nós lidamos com um pequeno problema chamado dor, né? Doeu o dente, o cara tem que correr, não tem jeito. Então nós temos que resolver. E às vezes a solução não é ali tapar um buraco, é uma situação mais demorada, mais elaborada para se resolver, né? E a gente tem que estar preparado para isso, não só a gente, como o ambiente todo e quem trabalha conosco, né? Qual que é a sua recomendação para os seus pacientes, ou para aqueles que ainda não são seus pacientes, que estão nos vendo nesse momento? Tem alguma estratégia diferenciada para lidar com a saúde bucal em tempos de pandemia, doutor Alvino? Olha, o problema maior é o seguinte, como a contaminação é oral, se você tiver lá uma gengivite, se você não tiver uma escovação adequada, isso vai complicar mais o negócio, quer dizer, você vai ter uma demora até na contaminação que você mesmo tem, porque o maior problema que existe é aqueles 30%
dos contaminados que não sabem que são, né? Eles estão ali sem saber que são. E os exames de sangue chegaram há pouco tempo no Brasil. Até então, só tinha aquele do cotonete do nariz, né, que só funciona enquanto a pessoa estiver no auge da contaminação. Né? Correto. Então, com esses novos testes agora, que é o sanguíneo, a gente consegue saber se essa pessoa já teve ou não, né? Porque muita gente não sabe. Não sabe. Doutor Jurandir, além de profissional reconhecido na área da odontologia, o senhor também é um mestre. O senhor também tem um pé na academia, né? Sim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a formação dos nossos profissionais hoje na área de odontologia. A gente percebeu um salto incrível na qualidade do atendimento, né? Com um protagonismo danado para o segmento, para a área nos últimos anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, primeiro em relação à qualidade da formação dos nossos profissionais, para depois a gente desdobrar para o nível de serviços que nós oferecemos na odontologia brasileira. Pois não. O que acontece, veja bem, eu sou professor há 30 anos. E o que acontece é o seguinte, nós vivemos uma situação minimalista, quer dizer, se ensina o mínimo necessário para que se possa trabalhar. Então, nós temos um curso de pós-graduação em Londrina, em um instituto também de pós-graduação em Goiânia e em Brasília, onde nós formamos os nossos alunos nas especialidades, no todo. E o que a gente tem percebido é que o que chegam lá para a gente dos profissionais, falta ainda algum preparo. Então, nós somos obrigados, dentro dos cursos de pós-graduação, a dar aquela base mínima para os nossos pacientes, para que eles possam até entender, conseguir acompanhar a parte científica. E nós temos tido, assim, graças a Deus, muito sucesso, e até recebemos um prêmio recentemente por sermos o profissional que mais formou especialistas em implantodontia no Brasil e no mundo. São mais de 1.500 especialistas que nós formamos. E também formamos de outras especialidades também. Né? Mas o meu centro é esse, porque eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e fui me especializando nessa área, né? Fala dessa especialidade para a gente, doutor, para quem é leigo, como é que ela funciona, o que exatamente ela faz? Olha, para você ter uma ideia, eu fui a um congresso nos Estados Unidos, há um tempo atrás, e eu conversei lá com o secretário-geral da federação deles lá. Na verdade, a Associação Dental Americana é a mesma coisa que o Conselho Federal de Odontologia. Eu perguntei para ele, senhor, a implantodontia tem quantos especialistas aqui no seu país? Ele disse para mim, nenhum. Mas como assim? Nenhum, porque nós achamos uma especialidade muito complexa, que envolve a cirurgia, envolve a periodontia, envolve a prótese. Né? Então, os Estados Unidos é um dos poucos países do mundo que não há essa especialidade. Eu perguntei, mas aqui as pessoas, os colegas não exercem? Eu falei, claro. Ele foi lá, pegou no computador dele, eles fazem, além do boletim, né, de cobrança, né, eles fazem uma pesquisa, né, com todos os profissionais. E ele me disse uma coisa que eu fiquei chocado. 74% dos dentistas nos Estados Unidos fazem implantodontia. Trabalham com isso nos seus consultórios, dentro de cada área. Então, nós aqui no Brasil, nós somos uma área da odontologia reconhecida no mundo todo pela qualidade dos seus profissionais. Não existe hoje congresso, somos referência, sim, e principalmente na implantodontia, porque aqui no Brasil, morou aqui o cara que descobriu esse negócio, que inventou isso, cara, um sueco chamado professor Piviger Brannemark, e nesses 8 anos que ele ficou aqui, ele criou um grupo assim muito interessante de pesquisadores no qual eu me incluo. Então, o que a gente consegue? Consegue fazer ciência, consegue fazer um monte de coisa interessante, de publicações a respeito, e com isso a gente faz uma divulgação para o mundo disso. Para o senhor ter uma ideia, o principal jornal internacional científico de implantodontia tem 10 revisores, quer dizer, esses 10 recebem os seus trabalhos e vão analisar a qualidade desses trabalhos. Portanto, dos 10, 6 são brasileiros, para você ter uma ideia da quantidade de pesquisa e de volume que é produzido no Brasil. Então, isso dá um destaque, uma qualidade excepcional do Brasil e fora. Então, eu fico assim muito, muito feliz até, porque eu sou um apaixonado pela odontologia. Então, quando a gente sai fora do Brasil, e eu tenho saído sempre, quer dizer, antes, né, do coronavírus, né? Agora mesmo. Agora mesmo, não tem jeito, né? A gente sempre tem percebido esse respeito, né, à qualidade do dentista brasileiro.
Deixa eu aprofundar um pouco mais o tema. Por que a implantodontia é tão estratégica na odontologia, no universo da odontologia, doutor? Pois não, porque até antes dela, as pessoas tinham 3 tipos de prótese. Fixa sobre os dentes, dentadura ou aquela famosa perereca, a PPR, né? Então, elas ainda estão aí, mas vejam bem, quem não tem dentes hoje pode ter o dente que quiser. Você coloca implantes como se fossem raízes desses dentes e você estabelece de novo um volume de dentes necessário para a pessoa sorrir, para mastigar, porque hoje as pessoas não estão tão preocupadas em comer. Olha, todo mundo quer aparecer bonitinho no Instagram, todo mundo quer aparecer bonitinho no Facebook, tudo um sorriso, né? Então as pessoas procuram também pela parte estética, principalmente, viu? Eles pensam depois na função, né? Mas o principal, eu digo para você, é a estética, é a apresentação. E o Instagram é campeão para isso. É campeão. Mas a gente está falando de qualidade de vida também, né, doutor? Converge para qualidade de vida, né? É claro, porque exatamente o que eu falo nessa segunda situação que o pessoal nos procura é o seguinte: a pessoa pode comer, pode conversar, melhora a dicção dela, melhora a mastigação, melhora a absorção dos alimentos também, porque a boca tem uma função, né? Que ela está ligada ao nosso sistema digestivo. Agora, eu acho que a menor ligação entre os seres humanos é o sorriso. Quando a gente quer conversar, quando a gente quer estabelecer uma conexão, seja ela de que nível, o primeiro é o sorriso. Agora, imagina uma pessoa com o dente feio, inadequado, como é que fica? E hoje, a implantodontia consegue devolver para você tudo aquilo que você precisar. Nós temos aí uma ampla gama de situações aí que a gente consegue devolver cirurgicamente esses implantes de forma muito mais simples, de forma muito mais fácil, né? E as próteses sobre essas estruturas também. E com professor, isso, doutor, qualidade de vida, né? Pois não. Me fala, qual é a sua percepção quando o senhor recebe no seu consultório um paciente seu de implantodontia que recuperou a autoestima, por exemplo, que além do Instagram está sorrindo, que recuperou a alegria. Eu imagino que isso seja uma conquista intangível da atividade, né? Olha, eu acho que isso não dá nem para medir, porque é uma satisfação tão grande que a gente tem, porque a gente trabalha com uma situação que é muito interessante, mas para o lado negativo. As pessoas que nos procuram são pessoas que não conversam, não interagem, elas acabam ficando introvertidas, e isso mexe muito com o psicológico da pessoa, porque a pessoa não se sente segura para isso. Olha, para você ter uma ideia, eu atendi uma senhora de Apucarana, tia do vigário de lá, inclusive, né? Da Apucarana. E ela, eu perguntei para ela, mas a senhora com 87 anos, por que a senhora quer colocar implante? Eu queria muito saber. Ela disse o seguinte: doutor, eu sou enfermeira e trabalhei a vida inteira para a igreja. Hoje, o meu prazer é conversar com as minhas amigas, tomar um chazinho com bolacha, e eu não consigo fazer com as minhas próteses. Eu quero sorrir, eu quero conversar. Você vê, 87 anos. Então, nós conseguimos devolver para ela função, estética. Ela saiu de lá, olha, maravilhosa. Isso não tem preço. Por isso que eu me apaixono tanto pela odontologia, para a gente poder devolver às pessoas essa condição psicológica, viu, e social. Sem dúvida, é um ganho, é uma conquista. Olha, tem um monte de gente passando aqui pela nossa conversa, cumprimentando e elogiando o senhor pela sua paixão, pela sua dedicação e pela qualidade dos profissionais que o senhor forma. Sim. Deixa eu vou dar seta à direita e desviar só um pouquinho, mas mantendo no tema. Nós ainda somos, professor Jurandir, um país de desdentados? Olha, eu diria a você que sim. Mas isso tem melhorado muito, porque o conceito, o entendimento, a educação do povo tem mudado, principalmente com a implantodontia. Por quê? A implantodontia, quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu comprava um implante a $1.000. Hoje, nós temos empresas excepcionais no Brasil, com extrema qualidade dos seus equipamentos e materiais, né? E isso barateou demais, né, o custo de tudo isso. Então, hoje ele é acessível para qualquer pessoa. Por exemplo, hoje eu sou um cientista contratado e consultor da FGM. A FGM é uma empresa brasileira, situada em Joinville, e a gente desenvolve pesquisa, ciência e material para eles, e eles são excepcionais na qualidade do seu trabalho. E tem outras empresas no Brasil também. Eu digo pela FGM porque ela nos oportunizou
a continuidade das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos. Então, eu vejo que a qualidade, o material, a qualidade com a finalização disso, sabe? Com o refino dessas coisas todas é muito importante. Então, isso me encanta. É isso que eu busco, você entendeu? Eu busco essa visão, esse caminho. Então, na hora de eu pesquisar, de eu trabalhar, de eu construir um material novo, um equipamento novo, eu fico muito à vontade, eu posso dizer. Né? Aliás, que momento incrível que a gente vive, que é essa convergência da vive, que é essa convergência da indústria com a ciência, se completando, ou melhor, se complementando, né, professor? Por quê? Porque eles não têm esse tipo de material e equipamento lá fora. Então, eles estão levando a nossa tecnologia dentro da parte comercial deles. Você veja bem, o ano passado, eu tive a felicidade de comemorar meus 35 anos de odontologia e 25 na área de implantodontia, né? E nós fizemos meetings, que é um congresso de um dia, fiz em Londrina, fiz em Goiânia, fiz em Brasília, para quê? Chamando meus alunos e ex-alunos para a gente comemorar isso aí. E aí a gente conversa com eles nesses eventos, procura trocar uma ideia, ver como é que está. Então eu vejo a qualidade de vida que todos melhoraram com a implantodontia. Eu não vejo ninguém falando, ai meu Deus, e agora? Para que lado que eu corro? Não, eu vejo muita felicidade, resultados profissionais e financeiros. Por quê? Porque eles estão trabalhando bastante, porque a especialidade ela é muito abrangente. E veja bem, no Brasil, nós somos somente 38% dos dentistas que praticam implantodontia. Veja a diferença para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é praticamente o dobro, né? E nós aqui somos 38%. Então, quer dizer, nós temos um grande campo, o segundo maior do mundo, com uma quantidade menor de dentistas, né? O que é que falta, professor, doutor Jurandir Alvino, para nós elevarmos esse número de profissionais? O senhor tem dado a sua contribuição formando profissionais nessa área. Sim. Mas o que é que falta? É interesse? É uma deficiência que começa lá atrás, na formação, na academia? O que é? Olha, eu acho o seguinte, nós levamos muito a sério a preparação do aluno. Até por isso que nós chegamos aonde chegamos, né, na formação STEM, com esse volume tão grande de alunos, porque a gente busca a qualidade do ensino. Eu não estou preocupado em receber a mensalidade do aluno, estou preocupado em formar o aluno. O dinheiro é secundário, não é principal. Então, muitas das escolas, né, vão formar o aluno porque estão preocupados com outra situação. Por exemplo, eu vou dizer ao senhor, o que acontece agora, por exemplo? A grande maioria das escolas, inclusive aqui de Londrina, elas estão, assim, pré-históricas, porque não acompanham essa evolução científica, e ela está aí para todo mundo. E mais. Esse custo mais barato, essa condição, ela está para todo mundo. Os nossos institutos, você vê, estão desde março, desde que o Ministério da Educação bloqueou, dia 23 de março, todas as aulas presenciais em todos os níveis do Brasil. Nós estamos com as nossas aulas online, rodando com todos os nossos cursos, nós conseguimos montar nossa plataforma, e olha, está sendo um sucesso tão grande que eu fico até envaidecido, viu? Porque nossos alunos nós estamos com 80% de adesão, os professores estão todos felizes da vida, e mais, eu vou dizer uma coisa para você, até complementando o que a gente está falando. Isso não é passageiro, é assim que vai ser daqui para frente. As aulas teóricas, a maioria vai ser pela internet, quando for possível, vai ser presencial. É o que aconteceu no mundo. Isso não vai sair daí agora. Então, quem tem qualidade para mostrar, tem conteúdo, tem. Quem não tem, vai ter que correr atrás. Ô, doutor Jurandir, eu tenho ouvido de muitos especialistas, lido, visto e ouvido de muitos especialistas de várias áreas, que a pandemia também exercerá uma função didática poderosa sobre a sociedade e, sobretudo, sobre a formação de mão de obra. Isso está adequado à realidade da odontologia, por exemplo?
Claro que tá, mas tem um fator positivo e negativo. O positivo é que a informação chega rápida, concisa para esse aluno de outra maneira. Porque você, como nós estamos conversando aqui de maneira cada um na sua residência, na sua segurança, fica muito mais fácil da gente poder lidar. Eu não preciso me deslocar, o aluno não precisa se deslocar, tem um custo diferente. Às vezes a pessoa tem alguma outra problemática para chegar lá. Eu vejo assim, muitos alunos da cidade onde eu trabalho têm uma dificuldade, que são os seus pacientes que estão ligando, doutor, eu estou com um probleminha aqui, vem resolver. Então, se você está separado disso, você já tem essa facilidade. A dificuldade qual é? A prática. A prática ela vai ficar um pouco mais relegada, porque nesse momento é impossível uma prática de cirurgia, por exemplo, de prótese. Por quê? Porque num curso, eu tenho lá, para o senhor ter uma ideia, eu tenho 8, 9 turmas em Goiânia, eu tenho 6 a 7 turmas de especialização em implantodontia em Brasília e tem em Londrina também. Então, você imagina um fluxo desse de dentistas, você imagina o fluxo de paciente. Nós não temos problema de paciente, pelo contrário, os pacientes até nos procuram, porque já tem uma referência dentro dos nossos institutos. E aí, essa conglomeração é que não pode, você entendeu? Então, nós vamos ter que dosar isso mais tarde, de acordo também com as regras que os governadores estão nos impondo, né? Então, eles abriram agora o início dos atendimentos odontológicos, mas ainda as aulas não, né? Nós dependemos do MEC, né, para isso daí. Entendeu? E o governo então, é sensível? As políticas públicas para o setor são boas, são adequadas, doutor Jurandir? E aí eu quero um pouco da sua leitura de homem que roda o mundo, que conhece essa realidade na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Como é essa parceria com o poder público na formação dos profissionais na execução da tarefa? No Brasil, nenhum, né? Nós não temos apoio nenhum de governo nenhum. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos um atendimento, né, público, né, muito bom até, com vários profissionais. Agora, a nível estadual e a nível federal, não há apoio. Não há apoio. Só acontece dentro dos municípios. Inclusive, os municípios, às vezes, ficam até na mão, porque eles querem implementar políticas, mas falta aquela situação tão complicada, né? E o governo tem que, por exemplo, a gente tem um exemplo claríssimo agora. E isso é muito importante dizer. O governo federal e o governo estadual simplesmente se lixaram para as pequenas e médias empresas no Brasil. Todas as empresas grandes, seja ela de que nível, estão já apoiadas e financiadas pelo BNDES e daí para frente. Todas as pequenas e médias não têm nenhum apoio de ninguém. Não existe banco apoiando ninguém. Se hoje você, como microempresário, você consegue ainda uma ajuda muito pequena do governo, mas como pequeno e médio, não existe. Nenhum banco quer emprestar ou ajudar porque sabe que não vai receber. E o governo simplesmente se faz de surdo e mudo. Então, o que acontece? Essa faixa de pequenos e médios, e eu estou dizendo da odontologia também, são as pessoas que contratam mais no Brasil. Então, é justamente aonde, no setor de serviços e produção, que trabalham esses pequenos e médios, que vai ter uma massa de demissão absurda nos próximos meses. Eu acho que esse é o maior problema que nós vamos ter no Brasil. Então, eu não concordo, mas entendo quando o Bolsonaro fala que todo mundo tem que voltar a trabalhar. Precisa voltar a trabalhar. Mas de que maneira? Como nós vamos fazer? Sem um apoio governamental? Não dá. Não dá. Então, o apoio chegou ao mais simples, que são esses R$600 mensais, mas o pequeno e o médio empresário, que são a grande massa que contrata no Brasil, está abandonada. E nós, na odontologia, também. E nós, na odontologia, também estamos sentindo dessa maneira. Então, se você não tiver aquela gasolina própria para você botar no carro, se você esperar do governo, não existe. O carro seu não vai andar. Então, o nosso receio é o seguinte, é das pessoas deixarem a dor de barriga de lado, a dor de dente de lado, você entendeu? Porque não vão ter condições, precisam comer, né? E mais, se você for num hospital hoje em Londrina, você vai dar risada, 30%, 35% só de gente lá dentro, o resto não tem. Quer dizer, cadê os doentes de Londrina? É só da Covid que nós temos? Não, está todo mundo com medo se tratando em casa, né? Então não vão até lá. E esses hospitais que precisam desse dinheiro não vão ter também. Então, quer dizer, se essa contaminação continuar, os hospitais estarão todos falidos. As empresas pequenas e médias no Brasil estarão todas falidas, porque, pelas próprias pesquisas do Sebrae,
89% das empresas brasileiras, pequenas e médias, estavam no limite do seu trabalho antes da contaminação. Porque nós viemos de 2 governos presidenciais anteriores que faliram, quebraram o Brasil. Não é verdade? É verdade. Não precisamos aqui nominar. Então, nós chegamos numa situação onde o governo que entrou, e eu não estou falando aqui a favor ou contra ninguém, estou falando da realidade brasileira, ele começou a fazer alguma coisa e o que aconteceu? Veio essa contaminação. E o pior é que eu lhe disse, não vai passar. Nós vamos ter que conviver com isso. A gente tinha um ensaio de recuperação em curso, né? Sim, que foi completamente colocado em stand-by. Nós entramos num processo de paralisia, porque a prioridade mudou. Agora, doutor Jurandir, para a gente arredondar a nossa conversa, para já liberar o senhor, essa situação toda também não servirá de lição para as autoridades, para o poder público, para que a gente reveja essa ausência de apoio, ausência de estratégia, porque vai sangrar. E na medida em que você fecha estabelecimentos e você demite pessoas, você sobrecarrega o Estado com a necessidade de ajudar o desempregado, e a empresa que fecha, ela deixa de pagar impostos. Quer dizer, todo mundo perde com esse processo, né? Então, eu acho que você foi pontual, você falou claramente a realidade. Se o governo não apoiar agora, ele depois não vai conseguir, porque ele não tem arrecadação, e o pessoal não tem emprego. Você sabe qual é o medo hoje dos Estados Unidos? Por exemplo, há 30 dias atrás, 40 dias mais ou menos, foi a maior venda de armas que os Estados Unidos já teve. Porque lá a pessoa pode comprar arma e levar para casa. Por que eles estão comprando as armas lá? Porque estão com medo do que vai acontecer, né? E se o governo não tomar essa medida, o que vai acontecer? Aquele que não consegue comida ou pagar uma água e uma luz, ele vai correr para onde? Vai ter aí sim vai ser uma pandemia, né, social. Tomara né, que passe antes, né, doutor Alvino, de mais esse colapso da sociedade, né? Depende única e exclusivamente do governo federal e estadual. E eles não estão fazendo absolutamente nada com a pequena e média empresa. Tudo que você vê aí é falácia. Você vai pegar um BNDES, o banco, que é o banco garantidor, que é o banco particular, porque até 20 milhões, né, não é a Caixa Econômica, não é o BNDES que vai fazer direto, são os bancos particulares. E eles não vão fazer, porque eles não querem garantir. E o governo deixou aquele depósito compulsório em dinheiro que o banco tem que fazer lá no Banco Central, voltou 15% para o banco. Quer dizer, o banco está sentado num monte de dinheiro, mas não vai ajudar ninguém. Então, se o governo não intervir, olha, eu estou muito preocupado como cidadão brasileiro, viu? E eu não sei como vai acontecer. E se a gente acompanhar bem o que acontece, todo mundo que pegou o coronavírus e se escapou tem problemas inflamatórios gerais, tem problema inflamatório neural, tem problema inflamatório muscular. Então, os jovens, as crianças que estão morrendo, não estão morrendo do coronavírus. O coronavírus não está morrendo da infecção pulmonar. É uma inflamação generalizada que está acontecendo. Por isso é que o diabético se ressente tanto também. Essa inflamação generalizada é que acaba com a pessoa. E isso tem consequências posteriores àqueles 14, 21 dias, né, daquela afecção mais. Então, a gente tem acompanhado o que está acontecendo na China, na Itália, por exemplo. Né, não acaba quando o paciente recebe alta, né? De maneira nenhuma. Né? E outra, existe imunidade contra o vírus da influenza? Não. Existe imunidade contra algum tipo de vírus mais conhecido, um H1N1, por exemplo, que é bastante agressivo? Não. Então, o que acontece? Existe a vacina. Você vacinou e esse vírus, para o outro ano, já mudou. Então, o que as autoridades talvez não estejam falando é que talvez o vírus que já está aqui já seja outro. Não é aquele mesmo vírus que veio da China. Já houve uma mutação. Quer dizer, nós não conseguimos nem fazer a vacina para aquele lá e já temos que pensar nesse daqui. Então, a situação é essa. E a gente precisa entender o seguinte, este ano não vai passar. A vacina só sai daqui a um ano. Até lá nós vamos ter contaminação, recontaminação, nós vamos conviver com isso. A única coisa que o governo está fazendo incorretamente é tratar com doses homeopáticas os contaminados. Por quê? Porque uma coisa complementando o que você está falando, nosso sistema de saúde está quebrado. E outra, todo mundo
todo mundo, todos os países, todos os ministérios da saúde, eles estão com uma ideia na cabeça. Nós precisamos fortalecer o nosso sistema de saúde, porque o que vier daqui para frente será pesado. E se nós não tivermos um sistema de saúde apoiado, né, estruturado, nós não vamos conseguir aguentar. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Não seria pior sem o SUS? Não, claro, o SUS é uma boa, desde que funcione, mas o governo não aporta dinheiro. Você vê uma coisa, um hospital hoje, alguns aqui, não preciso nominar aqui em Londrina, os principais aqui, eles recebem do governo 6 meses depois do que faz, 6 meses. E olha, é um pagamento ridículo que mal paga o custo daquilo, por isso que os hospitais estão todos quebrados no Brasil. Outro dia a Santa Casa teve que suspender atendimentos, cirurgias, porque não recebia do SUS. Pois é. Isso antes do fenômeno da pandemia. Claro, agora você imagina agora. Agora veja bem. Se esses governos que aí estão, principalmente federal, não aportar dinheiro a pequena e média empresa e reforçar o Sistema Único de Saúde no Brasil, que é o SUS, nós não vamos suportar. Vai ser o caos. O caos. Porque o coronavírus não vai passar. E esse ano não haverá vacina contra ele. E a gente não sabe quanto tempo quem pegou ficará imune. 1 mês? 2? Ninguém sabe. E se ficará, né? Doutor Alvino, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Ampliando, inclusive, a proposta da nossa conversa. Muito obrigado por emprestar essa sua leitura, essa sua visão dura, crua, mas extremamente realista. E é necessário que, nesse momento, a gente tenha a noção exata do que nos aguarda, até para que a gente possa se preparar. Se eu puder indicar, se você gostou da nossa live, se você chegou agora, a gente vai colocar esse conteúdo no IGTV para você rever no perfil da CBN Londrina, depois vai para a aba do projeto especial da CBN, cbn.com.br, cbnlondrina.com.br em forma de podcast, e você pode fazer uma visita ao odontologiaalvino.com.br, odontologiaalvino.com.br. Lá você vai encontrar o perfil do professor Dr. Jurandir, o trabalho que eles realizam, e vai pesquisando que você vai encontrar muita coisa. Professor, obrigado pela gentileza de nos atender, obrigado pela sua contribuição, tá? Obrigado pela oportunidade, viu, da gente poder expor cientificamente tudo isso. Muito obrigado, viu? Um prazer. Eu que agradeço. Precisando